Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais uma conversa da Academia à quinta-feira. O dia de hoje está reservado ao escritor, ao conhecido escritor António Fonseca. Esta quinzena reservada, ou melhor, nesta quinzena reservada à literatura. O tema da conversa de hoje é Pelos Caminhos da Literatura Angolana, a década de 1980, portanto, a década de 80, como nós dizemos. Eu passo a apresentar o moderador da sessão de hoje, que é o nosso confrade, o escritor António Quino. Ora bem, António Quino nasceu em Luanda. Tinham-me dito que tinha nascido no Namibe, mas afinal não, nasceu em Luanda mesmo. Não digo em que ano, para não criar problemas lá em casa. É licenciado em Ciências da Educação pela Universidade Agostinho Neto, mestre em Ensino da Literatura em Língua Portuguesa e doutor em Estudos Literários. É jornalista de profissão e docente desde 1992. Foi diretor provincial de educação na província do Bengo durante vários anos, acima de uma década, e ministra a disciplina de técnicas de expressão no ICHED de Luanda. Foi cofundador da Brigada Jovem de Literatura do Namibe. Trabalhou em vários jornais, nomeadamente o Jornal de Angola, o País, o Chá e o Folha 8. É membro do Colégio de Estudos Literários do ICHED de Luanda, membro fundador da Academia Angolana de Letras e membro da União de Escritores Angolanos. Na Academia Angolana de Letras exerce atualmente a função de secretário-geral. É autor dos livros Conversas de Homens, Duas Faces da Esperança, Agostinho Neto e Antônio Nobre, e A República do Vírus. Bom, como nós andamos mesmo aqui cheios de vírus nos últimos tempos, eu passo então a palavra ao especialista em virologia, o nosso confrade e amigo António Quino. Por favor. Muito obrigado, estimado presidente, por essa apresentação e obrigado também por me salvar de algum incômodo que poderia provocar se dissesse a idade aqui em casa. Aqui em casa poderia haver algum transtorno. Por esse fato, mais uma vez, os meus agradecimentos. Aproveito de saudar a todos os presentes, em particular os membros da academia, uma saudação muito especial ao escritor Boaventura Cardoso, que também já foi presidente da Academia Angolana de Letras. Portanto, hoje nós estaremos em conferência, em conversa com António Fonseca, que é jornalista, escritor, ensaísta angolano, licenciado em Economia pela Universidade de Agostinho Neto, é diplomado em Estudos Superiores Especializados de Políticas Culturais e Ação Artística pela Faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade de Bourbon, França, onde igualmente frequentou a formação internacional Cultura em Cooperação, Decisão e Gestão Culturais, a convite ou patrocinado pelo Ministério Francês da Cultura. António Fonseca, funcionário sênior do Ministério da Cultura e desempenhou vários cargos de direção em várias empresas e instituições vocacionadas para a atividade cultural, nomeadamente o Instituto Nacional do Livro e do Disco. Iniciou a atividade jornalística em 1976, ingressando posteriormente na Rádio Nacional de Angola, onde desde 1978 realiza e apresenta o programa Antologia, tendo por isso merecido da Rádio Nacional de Angola um diploma de honra e do Ministério da Cultura o diploma de mérito
por ocasião do Dia da Cultura Nacional. É laureado com o Prêmio Nacional do Jornalismo na categoria de rádio, isso em 2011, desculpa. Antônio Fonseca é membro da União dos Escritores Angolanos, é cofundador da Brigada Jovem de Literatura de Angola, tem várias obras publicadas, como nomeadamente Raízes sobre o signo, sobre os quecongos de Angola, Poemas de Raiz e Voz, Crônica de um Tempo de Silêncio, Contribuição ao Estudo da Vida Oral Angolana, Histórias e Memórias Histórias e Memórias Desancoradas, Contos de Antologia e Primo Narciso e outras histórias. Esta última obra que mereceu o Prêmio Literário Cidade de Luanda em 2010. Portanto, Antônio Fonseca figura em diversas antologias, algumas das quais traduzidas. Possui também colaboração dispersa em alguns jornais e revistas, me esquecendo que é membro fundador da Academia Angolana de Letras, da qual foi seu secretário-geral. Exerce atualmente o cargo de presidente do Conselho de Administração do Memorial Antônio Agostinho Neto. Como já o dissemos, Antônio Fonseca é responsável pelo programa de rádio Antologia, que tem como principal objetivo imortalizar a tradição oral angolana. Portanto, feita assim a apresentação sintetizada de um percurso longo e rico de Antônio Fonseca, vamos então ter a oportunidade de ouvir do nosso conferencista de hoje o tema Pelos Caminhos da Literatura Angolana, a década de 1980. Espero não ter cortado o essencial da biografia do nosso conferencista de hoje. E, feita então essa apresentação, eu passaria a palavra a Antônio Fonseca, o nosso mais velho, meu mais velho. Muito obrigado. Boa noite, presidente da Academia. Boa noite, o nosso presidente decano, Câmara da Advocacia Cardoso. Boa noite, estimado moderador. Boa noite, estimados académicos. Boa noite a todos os presentes. De facto, a década de 80, na minha opinião, terá sido ou o mais período áureo da literatura angolana. Para tal, assinalamos 12 tópicos que nos podem levar a essa conclusão. O primeiro é o intenso trabalho editorial realizado nesse período pela União dos Escritores Angolanos e pelo Instituto Nacional do Livro e do Disco e a internacionalização da literatura angolana. Para tal internacionalização no contexto da língua portuguesa, contribuíram significativamente as coedições com as edições 70, com a Editorial Caminho, com a Livraria Sada Costa, editora, com a Editorial Verbo, isto em Portugal, e no Brasil as coedições com a Ática e com a editora Abril. Esta editora última, Abril, com quem foi publicada a banda desenhada O Grilo e as Macas, um conto da tradição oral angolana, adaptado por Filipe de Melo. Agora, no contexto da língua portuguesa, temos que assinalar para essa internacionalização o trabalho realizado conjuntamente com o Centro do Disco e de Língua Portuguesa de Frankfurt, conduzido pelo Theo Ferreira de Mesquita. E terá sido por esta via que terá sido encontrada a apresentação, a divulgação da obra de Antônio Jacinto, Sobreviver em Tarrafal de Santiago, editada em 1985 e que viria a merecer o Prémio Noma. Do mesmo modo, para a consolidação da internacionalização da literatura angolana fora do contexto da língua portuguesa,
contribuiu significativamente à participação nas feiras de Frankfurt, Bolonha, Leipzig e, embora do contexto de língua portuguesa, a Feira do Livro de São Paulo. E foi nestas circunstâncias e contexto que, em 1980, foi atribuído um prémio ao livro O País das Mil Cores, do Otaviano Correia, e foi ainda, em 1982, atribuído um prémio especial na Bienal de Praga, isto em 1982. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto foi o trabalho de distribuição realizado pelas distribuidoras nacionais de então. A IDIL, propriedade do Entalá, então, e pela Indito, Empresa Nacional de Discos e Produções, empresa estatal, que seria hoje uma empresa pública, que se associou ou agregou também os trabalhos e os esforços da empresa editora livreira, da antiga livraria São Luís, e o trabalho das livrarias LEL. Isto fez com que todas as capitais de província tivessem pelo menos 2 livrarias, se não mais, e vários agentes de comercialização de livros. Portanto, era comum termos livros, pelo menos nas capitais de província. E depois tínhamos as bancas móveis que estiveram presentes em praticamente todos os lugares. Escolas, quartéis, passando pelas fábricas. Ler era praticamente uma obrigação nacional, uma obrigação. Uma outra variável que nos pode levar ao entendimento de que os anos 80 terá sido o ano áureo da literatura angolana, prende-se com o facto de, nesse período, a imprensa ter dado um espaço privilegiado à literatura e seu. A TPA teve na sua grelha programas que tratavam da literatura angolana. E a Rádio Nacional de Angola teve vários outros programas e rubricas dessa mesma natureza. Num outro formato, o de divulgação de textos literários de igrejas católicos, o Jornal de Angola editava o Vida e Cultura, então conduzido pelo Cirema, o saudoso Américo Gonçalves. E ainda a página infantil 1º de dezembro, onde eram publicados contos infantis criados, no essencial, a partir do Instituto Nacional do Livro e do Disco. Junto o TV Guia, um suplemento do TV Guia, que era o guia, digamos, da programação da televisão pública de Angola, que em cada número agregava uma edição de 15.000 exemplares de um texto, sobretudo de literatura infantil. A revista Novembro também publicava textos literários. E a pontificar neste domínio da divulgação figurava a Gazeta Lavra Oficina da União de Escritores Angolanos, que, a par dos autores consagrados, que publicavam textos literários e ensaios em torno da literatura, criou espaço para muitos de nós que éramos, então, debutantes autores. No plano editorial, a par das coedições que já referi, junto-se à publicação dos cadernos Lavra Oficina pela União de Escritores Angolanos e os cadernos da Frente Cultural, publicados pelo Inaldo, iniciados na época ainda do nosso confrade académico Boaventura Cardoso. A instituição de prémios literários também foi um elemento que levou a esta consideração de anos áureos da literatura. Lembro-me do estabelecimento e desenvolvimento do concurso Camarada Presidente, com o prémio Manguchi para a literatura infantil,
o Prémio Caminho das Estrelas para a prosa literária e o Prémio Sagrada Esperança para a poesia. Junte-se o Prémio Sonangol de Literatura e ainda o Prémio Literário da UNCA, que laureou vários autores. Associado a esta aura dos anos 80 na literatura infantil, devemos assinalar a realização anual do Jardim do Livro Infantil, desde 1979, que era um evento ao longo do ano sonhado pela criançada e que se inseria nos roteiros das escolas, associações de escuteiros e afins e dos encarregados de educação. Tal evento realizou-se em dimensão variável, de acordo com as necessidades de cada professor. Associado ao que já disse, devemos assinalar a realização em agosto de 1986 do colóquio sobre a literatura infantil, organizado pelo Hinaldo sob a égide da Secretaria de Estado da Cultura, então sob liderança do escritor Boaventura Cardoso. Se nós virmos os temas e autores que participaram desse colóquio, facilmente perceberemos a importância que na época era dada à literatura e ao livro infantil. O colóquio teve Manuel Rui Monteiro a falar sobre o papel e a função social da literatura infantil, Gabriel Antunes a falar da história da literatura infantil angolana, abordando o que e como escrever, a criança e o livro, a longa noite colonial, uma literatura nova. Remílio de Lima falaria sobre o panorama da literatura infantil atual, tanto na época, no nosso país, e fazia a caracterização das diferentes fases etárias do desenvolvimento da criança. E ainda a análise da literatura, da qualidade da literatura que se publica. A União dos Escritores Angolanos também participa com o grupo de estudos de literatura infantil e apresenta o tema: haverá já uma literatura infantil caracterizadamente angolana? A Brigada Jovem de Literatura, que na época era que existia, não havia Brigada Jovem de Literatura de Angola, porque a Brigada nasceu apenas como Brigada Jovem de Literatura. Falava de literatura infantil e realidade angolana. Rosa Roque falava do universo fantástico das lendas infantis, perante o mundo real e a psicologia da criança. Maria Eugênia Neto perguntava: deve-se escrever para crianças entregando maravilhoso? E, finalmente, a Direção Nacional da Infância da Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais apresentava o tema Percurso, Caráter e Temática da Literatura. Portanto, por isto, meus caros confrades, ou não, percebe-se facilmente a importância que se atribuía ao livro e à literatura infantil na época. Neste período, e como parte da sua aura, destaca-se o nascimento, ou pelo menos a consolidação da literatura infantil angolana. A literatura infantil em Angola, antes da independência, era escrita a partir de uma base temática e imagética da colônia portuguesa. Com eventos da independência, a literatura infantil angolana dá uma volta tremenda e, fruto das políticas governamentais, começaram a surgir de forma galopante várias obras infantis. Como já se viu, antes da independência, a literatura feita para as crianças de Angola tinha como público-alvo os filhos brancos dos colonos. E era escrita numa ótica portuguesa que não contemplava, portanto, o imaginário nem as características dos povos angolanos. Com a independência, o panorama literário mudaria por completo. E rapidamente começaram a aparecer obras para crianças, graças à preocupação dos órgãos de cultura governamentais,
que se esforçaram em formar hábitos de leitura entre os primeiros todos. Nestas obras, começam a figurar elementos do nosso imaginário. Já temos os maquixe, os tifume, os bongolamento, a quianga, o casumbi, as almas do outro mundo, o maiado, a par do calubum, em lugar da varinha mágica de condão. Isto a par de outros elementos do imaginário da terra e das gentes. Personagens da literatura oral passam para o texto escrito. Verifica-se a recriação do real fantástico e maravilhoso da organização. Quer dizer, tornam-se esses elementos inspiradores para a produção da literatura. Escreve Fragata de Moraes o seguinte: no desambuchar da literatura infantil angolana, pós-independência, podemos citar 3 obras. Primeiro, As Aventuras de Ngunga, de Cataperta. Segundo, E nas Florestas os bichos falaram de Maria Eugênia Neto. E terceiro, A Caixa. Isto ocorre, esta cronologia, porque em 1972, o Serviço de Cultura do MPLA publicou pela primeira vez As Aventuras de Ngunga, não no formato em que se apresentou. Que textos estes foram escritos não na perspectiva de literatura infantil, mas na perspectiva de textos didáticos para adultos e para não adultos a ministrar nas zonas libertadas do leste, neste caso. Importa dizer que quem quiser estar mais informado a esse propósito poderá de viva voz ouvir Petitela, recorrendo ao Centro de Documentação do Museu Alexandre, onde temos gravada a sua intervenção no programa Textualidade, e poderá informar-se mais a propósito. Como dizia e escreveu o Fragata de Moraes aqui presente, foi escrito com uma função didática e destinado ao ensino de adultos, mas também de crianças. O fim era que servisse de cartilha para alfabetizar com a técnica. Conta com uma linguagem simples e popular, repleta de termos originais. E, na verdade, realmente, o primeiro livro, embora essa ordem de precedência tenha começado por Petitela, seguido de Maria Eugênia Neto, o primeiro livro infantil a ser publicado no país independente ocorre em 1977. Trata-se do livro A Caixa, do Manuel Rui, cujas ilustrações foram feitas por crianças. Não está no âmbito dos anos 80, mas como precursor deveremos fazer. A literatura infantil, propriamente dita, apesar dos poucos títulos limitados, como já fiz referência, A Caixa, Na Floresta e Bicho Falar, As Aventuras do Ngunga, começou a consolidar-se na década de 80, sendo algumas obras de adaptação de contos. A intenção era fazer chegar aos mais novos, onde quer que se encontrassem, as diferentes facetas e manifestações da terra e do povo, de forma simples, hábitos e costumes, cantos, folclore, linguajar, mitos, tradições, belezas, fauna e flora. Escreve Maria Cristina. O primeiro grupo de pioneiros da literatura infantil, o grosso do qual estava baseado no INAL, no Instituto Nacional do Livro de Bicho, era funcionário do Livro de Bicho, exceto o caso da Câmara de Lima, é constituído pelo saudoso Dario Melo, pelo saudoso Otaviano Correia, pelo saudoso Gabriel Antunes, pela saudosa Rosalina Pombal e, finalmente, pela Câmara de Lima, que escreviam para crianças e publicavam na página infantil dominical do Jornal de Angola, 1º de dezembro, e passavam-nos nos programas da rádio. Mais tarde,
O Instituto Nacional do Livro e do Disco procedeu à recolha e ilustração de tais contos e os editou. Foi desta equipe e com estes textos que nasceu a coleção Pio Pio. Eram livros de bolso bastante farrageiros de papel, tanto com capa em papel couché e o miolo em papel Lior, 80 gramas, com letra pequena. E essa primeira coleção foi constituída por 12 histórias, tendo 6 autores. Que eram os autores que já referi, mais a Maria do Carmo. Cada autor tinha uma cor própria, que identificava as suas obras. Esta coleção nasceu num contexto de agravamento da crise econômica, o que frenou os processos de coedição que se vinham fazendo com as editoras portuguesas. E, portanto, nós havia necessidade de se continuar a educar as crianças pela via da literatura. Educar esteticamente e educar civicamente e moralmente as nossas crianças. E, portanto, esses livros foram feitos numa condição atípica, porque não havia dinheiro para pagar ao exterior e não havia uma indústria gráfica com as competências que se impõem. A coleção foi feita com desenhos de António Domingos, feitos em papel digital de grande transparência, tendo sido compostas em processo tipográfico, pequenos, na neográfica, e finalmente fotografamos essas provas de prelo feitas na neográfica, fotografámos-las na imprensa nacional. E assim foi possível fazer fotolipos e montar os diversos títulos da coleção Pio Pio. Isso justifica que os livros tivessem aparecido a uma só cor, exceto na capa, que era em branco de papel, que contrastava com um outro. Tratou-se, portanto, de uma solução engenhosa que conjugou as tradicionais provas tipográficas com o então moderno fotolito e os desenhos em papel digital, com o que se encontrou uma saída aceitável para que as nossas crianças tivessem literatura infantil angolana para ler. Foi, pois, esta a primeira coleção a ser escrita, ilustrada e impressa em Angola, o que fazia com que gastassem recursos locais e a sua venda ao público fosse ainda mais barata. Como disse, cada um dos 6 escritores tinha 2 histórias na coleção, identificadas pelo título e pela cor que tinha na capa. Cada edição feita era de 5.000 exemplares e teve sucessivas reedições. Essa foi uma fase que marcou a literatura infantil no país e é uma coleção que ainda hoje é recordada. Vários anos depois, numa das últimas passagens pelo Hinaldo, viramos a relançar a coleção com novas ilustrações, desta vez, para essa feita a cor, e gostaríamos de ver que tal fosse. Vários anos mais tarde, esta coleção, com novas ilustrações, ou novos títulos da Pio Pio, com novas ilustrações, viria a dar nascimento à coleção Mirui. Coleção Mirui que havíamos iniciado com a obra O Castigo do Dragão Glutão, de Gabriel Antunes, com ilustrações de Henrique Herede, que foi também quem ilustrou O Assalto de Manuel Rui. Em paralelo, nesse período de coleção, são editados A Trepadeira, que queria ver o seu autor,
Os Animais de Dois Vidas, que saíram, o primeiro em 84 e o segundo em 86, os dois em coedição com a editora Europa América. O Balão Vermelho, de Camila de Lima, lançado em 1985 no Jardim do Livro Infantil, com ilustrações de Celado Antônio, foi uma edição realizada pelo INAURD através da Uliceia, do grupo editorial Verbo. A par das obras criadas, foram feitas muitas adaptações de história, que fazem parte do nosso rico fabulário e demais géneros da literatura oral, dentre os quais o Leão e o Coelho, De Onde Venho, Para Onde Vou, O Cão e a Realeza, O Senhor de Grilo, cuja versão em forma de banda desenhada, como já referi, viria a público em 1985, através da editora Abril. Para terminar esse aspecto, devo dizer que se olharmos para alguns dos títulos publicados nesse período, facilmente podemos afirmar que tínhamos literatura infantil. Exemplo, Cambarino Dourado, A Velha Sanga Partida, Sanga, A Águia, a Rola e os 50 Luês, Luei, O Grilo e as Macas, Maca, Em Quiluange do Gulungo, Quiluange e Gulungo, 7 Histórias de Luanda e Bendo, okay. O Morinho de Barro, Morinho, Kianda e o Barquinho de Fuxi, Kianda e Fuxi, a Missanga e o Sapu. Portanto, podemos dizer que, mesmo partindo dos títulos, se verifica ter sido desenvolvido um processo de consolidação da literatura angolana. Há um outro fato que marca a literatura angolana nos anos 80. É o processo de alargamento da influência da literatura, de influência na literatura angolana, da cultura e do léxico de outras comunidades que não de língua quilombo. Refiro-me aos contextos de língua umbundo, ao contexto de língua kikongo e ao das línguas faladas na Huila. Estou a recordar-me daquilo que me está a Raul David, da língua umbundo, para o contexto da literatura angolana, expressa e criada em português, mas com essa influência. Falo do Aníbal Simões, cujo pseudônimo na época era Chicacá Tambalum, e falo de mim mesmo com o livro Crônica de um Tempo de Silêncio, que traz o contexto de língua kikongo para a literatura angolana. Não sei se antes ocorreu, mas pelo menos de forma... De igual modo, consolida-se um ciclo de renovação temática, iniciada nos anos anteriores, com Bola com Feitiço, Manana, de Waingaxi, O Fogo da Fala, de Boaventura Cardoso, e ora prossegue, portanto, com obras como Mayombe, de Pepe Tela, Quem Me Dera Ser Onda, de Manuel Rui, Geografia da Coragem, de Jorge Macedo, A Concava de Fete, de Henrique Abrantes, Nambanza, de Miranda, do Arnaldo Santos, dentre outras, o que, de certo modo, renovam ou renovaram para a literatura o compromisso com a transformação da sociedade. De acordo com Helena Rivas Valva, situa, em Mayombe, a luta do povo angolano é apresentada sem a mínima idealização ou exagero, tal como era na realidade. Heróica, abnegada, mas também com erros. Erros facilmente explicáveis pela pouca experiência dos jovens dirigentes do MPLA, pela sua ainda insegura preparação teórica, pelos equívocos de muitos combatentes honestos e fiéis à causa da revolução, e pelas atitudes interesseiras de alguns protagonistas. O mérito do escritor está na coragem com que assume terem existido dificuldades objetivas e contradições na Revolução Angolana. E continuando a citar Helena, o romance Geografia da Coragem, de 1980, de Jorge Macedo, o próprio autor considera uma das suas obras mais importantes,
Trata de um curto, mas intenso período da história nacional. Não esquecer que as cenas se situam em agosto de 1975, terminando o tempo da narração em setembro do mesmo ano, quando os aviões, aparentemente voluntários, pareciam a última oportunidade de substituir, diz o autor. Ou seja, o autor relata eventos daquilo que ficou chamado como Segunda Guerra de Libertação. Finalmente, com o Cava de Sete, de 1981, de Henrique Abranches, é um romance que, ao mesmo tempo, uma longa verdade histórica dos povos e da cultura angola e uma tremenda fantasia, onde se conta muito que nunca aconteceu, nem poderia ter acontecido, pelo menos do ponto de vista factual. Narra-se a história de um jovem, filho de Nangombe e Amuda, e de Onhoca, a velha serpente que partiu pela região do sul da Angola, à procura da Concau, a Machete. Quem me dera ser onda, de 1982, e prémio literário O Caminho das Estrelas, do concurso Sagrada Esperança, dizia ela na época, é a única narrativa angolana até agora, publicada, na qual está plasmada diretamente a realidade nacional após a independência. Para isso, toma como ponto de partida um caso anedótico, longe de ser único. Um operário luandense criou no seu apartamento um porco, e os filhos deste operário, sem olhar a meios, procuram comida para este porco, que não é nada fácil na capital do Estado da Capital. Voltando a recorrer ao extradeiro do dia, mordaz e maliciosa, ao humor cheio de malícia, o escritor compôs a narrativa com alguns quadros curiosos do gênero. Ao descrever a vida de Luanda, nota muitos defeitos, pouca instrução e ainda insuficiente nível de consciência dos funcionários dentro da pacífica, os seus erros e o abuso fiscal. A retiração da realidade nacional no período pós-independência em Angola tem, às vezes, a entoação, digamos, da crítica política. É o que acontece com o conto Nambanza, do Miranda, de Arnaldo Santos, editado pelo Instituto Nacional do Livro e do Disco, em que o autor denuncia a burocracia e a corrupção. O modesto funcionário público Miranda tem o poder que a burocracia lhe dá e utiliza esse poder para si. O objetivo do autor é contribuir para que, no nível da burocracia, todo o processo de redução não seja paralisado. Portanto, há preocupações com sinais que vão apresentando, que vão surgindo na forma de estar, na forma de fazer funcionar as instituições na nossa vida. É também nesse período que surgem de forma endógena os chamados géneros operativos, segundo ela, em que se integram géneros mistos, testemunhos, contos tradicionais, teatro e, como já referido, a literatura. A título de exemplo, em 1982, o Hinaldo publicou o livro Raiz, de que sou o autor, que reúne textos da cultura dos Kakongo, e em 1984, a União de Escritores publica o livro Gisabo, do Rosário Marcelino, com textos emergentes da cultura ou com outras populações de língua, nesse caso, de Balais. Finalmente, a par do que já foi dito, importa dizer que os anos 80 foram muito marcados pelo nascimento e pela dinâmica do associativismo. Foi o período em que nasceu a Brigada Jovem de Literatura, mas não apenas a Brigada Jovem. Surgiram outras tertúlias, outros lugares de encontro e de debate. Para lembrar-me
do Archote, de que pontificavam João Faria, Luís Mendonça, Anda Major, Rui Augusto, dentre outros autores, e o Bonavena. Portanto, o brigadismo literário nasce e ganha uma expansão quase que imediata. Nasce em julho de 1980, em Luanda, designando-se apenas Brigada Jovem de Luta. O epíteto Luanda foi uma designação, digamos, uma agregação feita pelo Luanda Vieira para distingui-la das demais. Seguiram-se brigadas em 1982 na Willa, que viria a publicar seu caderno, qualificado Hexágono, e em 1984 a Brigada Alda Lara no Luanda. Em Luanda e Lubango publicavam-se as revistas qualificadas Aspiração e Hexágono, respectivamente. Enquanto Luambo, criada em 1984 a Brigada, denominada Alda Lara, divulgava os seus trabalhos na revista Higiene, também qualificada. A partir de 1984, começaram a revelar-se, ou melhor, e importa dizer que vamos seguir esta ordem. A partir de 94 começaram a revelar sinais de contradições, dissensões internas da Brigada, estamos a referir-nos à Brigada de Luanda, ao mesmo tempo que se organizavam grupos de tertúlias literárias à volta de projetos estéticos como Ondange e Archote. Ondange, de que pontificavam Luís Cangini, membro da Brigada também, e Lupito Feijó, e que António Panguila, Frederico Minho, entre outros, e que, de certo modo, liam, ou digamos, tentavam seguir os passos de Rui Duarte Carvalho na sua elaboração estética. Foi uma das referências que eu tinha feito no alargamento da matemática da literatura angolana. O Rui Carvalho, obviamente, que ocupa o seu lugar. Portanto, o movimento das brigadas foi contagiante e espontâneo, tendo-se espalhado não apenas por diversas províncias da Luanda, onde mais tarde viria a nascer também uma outra brigada chamada Comandante de Langire, portanto, Luanda, e Luambo, com a Brigada Azarada, Cabinda, Uige, Nanido, Benguela, com a Brigada Manuel Vanduni, em que pontificou a Rosário, nosso compadre Torcida, tida como a primeira romancista, e no exterior, Cuba e Rússia. Para além dessas províncias que já referi, também surgiram brigadas no Conga Norte, no Ige e no Esse movimento dinâmico prolongou-se mais ou menos, foi de 1980 a 1984, 85, quando se dá uma alteração no xadrez do brigadismo. Começam a ocorrer, digamos, sinais de interferência de associações políticas e vamos ver nascer, em 1987, a Brigada Jovem de Literatura de Angola, proclamada com pompa e circunstância aqui no Palácio de Câmara, com muito secretariado. Enfim. A verdade é que o espírito do brigadismo, que era um espírito de reunião, discussão, conversa, mais do que de secretariado, de burocracia, acabou por ficar desvirtuado. E, progressivamente,
a ação do brigadismo foi-se esvaindo e perdendo. Finalmente, parece que hoje foi retomado o caminho certo, com novas direções, embora no formato de Brigada Jovem de Literatura Triângulo. Importa dizer que as brigadas funcionavam como autênticas oficinas literárias. Congregavam candidatos a escritores, poetas, e não candidatos a escritores. Teve vários casos. Por isso que era Brigada Jovem de Literatura e Amante da Literatura. Aqui discutia-se não só crítica, mas também as ideias ligadas pelo presidente Neto e pelas lutas em prol da independência. E também discutia-se e sublinhava-se o exercício da liberdade de cada cidadão. E propunha-se também, digamos, o surgimento de novas correntes. Portanto, e isto poderemos encontrar em algumas publicações do brigadismo. Lembrem-se, meus caros senhores, que algumas das preocupações podem ser vistas pelos títulos. O primeiro livro publicado pela Brigada Jovem de Literatura, cujo autor é Fernando Couto, também chamado Tiago de Buca na literatura, chama-se exatamente A Esta Juventude um Canto Angustiado. Livros publicados por outros autores da Brigada, temos, por exemplo, o Projeto Comum, de Carlos Freire. Temos Luz no Prisma, do Vítor Jorge. O segundo aspecto que devo sublinhar é que a Brigada não era fechada apenas à oposição. De tal sorte que, dos autores publicados, temos o Carlos Silva, da Guiné-Bissau, e temos o Gastão Rebelo, de São Tomé. E importa também sublinhar que o jovem da designação desta agremiação, desta instituição, não é um critério etário, mas era o critério da necessidade de vitalidade na ação que se requeria. Portanto, era no sentido de galvanizar. Não era necessário ter menos de 40 anos, podia ter um pouco mais, mas fazer parte da Brigada Jovem da Literatura. Finalmente. Fred, se me permite. Não, era só para lembrar que está a chegar o tempo das intervenções. Só falta aqui um pontinho, então. Só falta o último ponto. Está bem, ok, obrigado. Finalmente, também, como último tópico que assinala o marco dos anos 80, é o discurso poético no feminino, em que, de acordo com a enunciação Mata, em 85 acentua-se uma inovação e impacto no sistema literário angolano, com uma questão poética que aglutina as preocupações coletivas com as preocupações dos lugares subjetivos da vida, das fases expoentes do ser, uma percepção de teor sensorial abstratos peculiares das produções em poemas e prosa escrita por Ana Paula Zapata. Claro, entretanto, é antecedido, na década de 80, pela obra de Ana de Santana, que, de acordo com Canjinho, é a finada geração da incerteza, que publica Sabores, Odores e Sons. Rompe-se com o quadro predominantemente masculino, à medida que elas se posicionam a respeito da condição feminina e das questões da nação, e imprimem, com seus processos criativos, a marca da vida. E assim termino, meu caro moderador. Muito obrigado ao conferencista, ao confrade Antônio Fonseca, que nos levou aqui pelos caminhos da literatura angolana, mais especificamente a década de 1980. Portanto, foram vários estímulos para iniciarmos ou desenvolvermos a nossa conversa de hoje.
Feita então a apresentação, está aberta a discussão, o debate. Quem pretender intervir, por favor, está aberto o canal. Já sabe que basta colocar a mão no ar para depois ser dada a palavra. Por favor, está aberta a discussão. Nessa altura não vejo aqui ninguém. Eu talvez, para estimular mesmo a conversa, eu gostaria de... Bom, na verdade foi um quadro, eu diria, sem qualquer pretensão de julgar, não é? Mas diria que nós estamos aqui diante de dois quadros. Por um lado, um quadro que nos leva a viajar pela saudade dos bons tempos do movimento, das dinâmicas literárias e culturais. Por outro lado, nós estamos diante de um quadro hoje completamente pintado de negro, se tivermos em consideração o sentido comparativo que pretendermos fazer daquela época dourada, digamos assim, a nossa literatura angolana. Estou a fazer esse enquadramento, mas vejo já aqui o João Fernando André, pede a palavra. Por favor, João Fernando André, pode ligar o seu microfone. Também pede palavra o presidente Paulo Carvalho. Depois do confrade Fernando André, pode o presidente Paulo Carvalho tomar a palavra. Por favor, João André. Saudações, prezado conferencista, saudações, prezados membros da Academia Angolana de Letras e saudações a todos os outros amantes destas interessantes conferências que a Academia Angolana de Letras se nos vai dando às quintas. Ora, eu gostava, tendo em conta a comunicação, de apresentar uma questão. Às vezes nós ficamos a discutir muito o país no pós-independência, e essa questão entra também na literatura, como vimos aqui, por exemplo, a primeira obra de literatura para criança, ou o primeiro livro de narrativa. Então, eu gostava de questionar no âmbito do processo, como nós todos temos noção de que a nossa independência, a luta pela independência começou com a literatura. Como é que ficam, então, se nós aceitamos que as primeiras obras para crianças no país foram as escritas nos anos depois da independência? Como é que ficam as obras produzidas por Lília da Fonseca, ainda nos anos 40, 50 e 60 do século XX? E uma segunda questão é: há um nome que muitas vezes passa despercebido nas abordagens feitas sobre a grande geração, é a mais marcante que nós temos do ponto de vista literário, as gerações da década de 80 do século passado. É o nome de Américo Gonçalves, e eu gostava de questionar ao conferencista, mestre e confrade Antônio Fonseca o que representa este nome para os então jovens da década de 80, o nome de Américo Gonçalves. Porque hoje também se debate muito isso, as questões das oportunidades que são dadas do ponto de vista de aceitação para publicações de textos, e estou a ver naquele contexto em que
os escritores nacionalistas tinham o domínio da coisa literária, como assim a tratavam, que representa então este nome Américo Gonçalves. Uma outra questão, envolvidos mais de 40 anos, é possível hoje darmos umas pinceladas sobre as razões que levaram à tentativa de aglutinação das brigadas provinciais para a tentativa de criação, diria eu, de uma ampla brigada jovem de literatura de Angola? E para terminar, como membro fundador da Brigada Jovem de Literatura, que na altura não era de Luanda, como é que hoje, enquanto fundador, encara esta cisão e uma espécie de litígio ou as fações da Brigada Jovem de Literatura de Angola odiernamente? Obrigado. Ok, muito obrigado com o João Fernando André. Nessa altura, não sei se... Não, provavelmente seria melhor primeiro ouvirmos o confrade Paulo de Carvalho, que também provavelmente tem alguma questão, depois respondi as duas de uma só vez. Penso que ficaria melhor. Por favor, confrade Paulo de Carvalho, tem a palavra. Muito obrigado. Ora bem, eu, em primeiro lugar, pretendo saudar as recordações da década de 1980 que o Fonseca nos trouxe. Que bom, tempos áureos para nós, jovens naquela altura, cheios enfim, de esperança num futuro melhor, e não só em termos literários, mas em termos de país em geral, em todos os aspectos. Depois quero talvez fazer aqui uma retificação. O jovem João Fernando André, que me antecedeu, disse-nos que a Academia de Letras tem as quintas da Academia de Letras. Era bom que a Academia de Letras tivesse alguma quinta. Infelizmente não temos. Não temos. Ok. Bom, então, para o nosso conferencista da semana, o nosso amigo e confrade António Fonseca, duas questões. Em primeiro lugar, para quando o cânon literário, a seu ver? E a segunda, falamos da década de 80. Eu gostaria de pedir uma ligeira comparação entre a década de 80 e a atualidade, os dias de hoje, portanto, no que diz respeito à divulgação literária ao nível das escolas angolanas. Acho que seria útil, se possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, não é todos os dias que temos o prazer e o privilégio de dizer, dou a palavra ao confrade Paulo de Carvalho, que é também o presidente da academia, não é? Não é todos os dias que se dá a palavra a um presidente. Mas nessa altura, provavelmente, teríamos a possibilidade de dar a palavra, então, ao confrade António Fonseca, que é conferencista do dia. Por favor. Comecemos por Lília da Fonseca. Eu, como disse, iria falar sobre os anos 80, como os anos áureos da literatura angolana, e o período em que houve, no mínimo, a consolidação da literatura infantil. Não parece que o texto de Lília da Fonseca, embora inscrita no rol dos autores angolanos, do ponto de vista substantivo, corresponda, enfim, profundamente
aquilo como nós entendemos, a questão da identidade, a questão da matriz da cultura angolana e, portanto, nesse caso, da literatura. Além de que, neste caso, não tenho referência de Danilo da Fonseca como autora de literatura. O Américo Gonçalves, para lá de ser um camarada, tinha uma página muito bem trabalhada e muito diversificada tematicamente, onde, para lá de ensaios de diversos autores sobre esses temas, também criava oportunidades de... E não era tão burocratizada como hoje parece ocorrer com os novos jornais que tratam de cultura. E eles abordavam os autores também abordavam. Portanto, havia uma abertura, uma facilidade comunicacional entre o editor, ou o realizador da página, se quisermos dizer, e autores, escritores. E no caso das brigadas, deu-lhe espaço desse autor. E ficamos a nós na memória, porque tivemos um número especial a saudar o primeiro número da Brigada Jovem. Menino, Inácio, por favor, desculpa-me que eu fiquei sem imagem. Por exemplo, Não, continua. Gonçalves era um jornalista muito credenciado, de boa comunicação com os escritores e com os artistas, do modo geral, e estava muito presente nas atividades que ocorriam no domínio da literatura, no domínio da cultura. Isso talvez faça com que ele tenha granjado essa simpatia e tenha ficado muito presente na memória daqueles que com ele conviveram na época. A razão da aglutinação das brigadas. Não posso, digamos, afirmar, mas ponho como hipótese que tenha sido uma espécie de tentativa de politização das brigadas pela JMPLA. Mas, pelo formato que ganhou e pela forma, e, digamos, partindo de quem administrou a criação desta Brigada Jovem de Literatura de Angola. Portanto, houve muita gente de fora que não era um brigadista. Portanto, isso faz-me pensar nesta possibilidade. E talvez fosse entendido na época como uma espécie de prolongamento da associação de jovens. Já tem por aqui? Uma espécie de prolongamento da JMPLA na área da literatura para, enfim, influenciar os jovens, etc., como era o pensamento da época. Né? Portanto, quanto a isto, não conheço as razões porque não fiz parte da fundação da Brigada Jovem de Literatura também. E, do modo geral, os fundadores do brigadismo literário em Angola, de um modo geral, não se reconhecem nas linhas de força como se construiu a Brigada Jovem de Literatura de Angola e, sobretudo, na forma burocrática que ela tomou e que acabou por prejudicar o próprio trabalho literário. Essa é a questão. Deu deputados, etc., mas deu muito pouco sumo do ponto de vista da produção literária. Que eu me recordo, praticamente todos aqueles que acabaram por tornar-se escritores, e os aumentos da escritores angolanos, vieram das brigadas, e não da Brigada Jovem de Literatura de Angola. Portanto, isto talvez explique um bocado a razão de estarmos enfim, de costa, do ponto de vista da história, né? E a nossa brigada temos Carlos Ferreira, Fernando Couto, Tiago Buca, eu mesmo, vários outros.
Mas das outras tertúlias, do Axote e outros movimentos que então, e José Luís Mendonça, Raul Augusto, assim, de memória. Tá? Hoje, a questão da... Enfim, parece que a embrigada já não Costa. Né? Finalmente, parece-me que depois de muito vai para frente, vem para trás e vai para o lado, a questão da brigada ficou esclarecida numa breia, uma cima reconhecida, que consagrou o Carlos Pedro como o secretário-geral da Brigada Jovem de Literatura de Angola, e, portanto, que tem um guarda-chuvas sobre todos os secretariados provinciais. E aí nada a declarar. Mas que o conflito se prolongou durante muito tempo, isto hoje, de interesse, não sei se haveria interesse, porque também, que eu saiba, a Brigada não tem quinta e nem fundo. Então, se é questão de prestígio, ou de busca de protagonismo. E pode ser um vício antigo. É que as brigadas que surgiram no contexto da Brigada Jovem de Literatura de Angola até davam deputados, das províncias e deputados aqui ao nível central. Pode ser que já não esteja a pensar por aí, para quem sabe, se eu não vir deputado por uma lista, coisa. Mas estamos noutra época, já não é, já não é assim, né? O contexto é completamente. No caso do presidente Paulo de Carvalho, de facto, a questão do cânone da literatura é algo que se impõe e seria uma boa via para restaurarmos o ensino da literatura a todos os níveis, dentro das escolas públicas. Porque esses anos 80 também tiveram esse condimento que eu não referi. Lia-se nas escolas, as pessoas liam, e tinham os miúdos a ler. Isto perdeu-se completamente. E daí que, quando se fala em plano nacional de leitura, os tempos que for em massa, mesmo não havendo cânone, seria pelo menos o início da estruturação de um cânone. E pelo menos as coisas começariam a acontecer. Se o indivíduo, o professor, não leu e não lê, como é que pode pôr a ler? Isso aqui é a nova geração vão comer. Literatura, os manuais, os cadernos, os folhetos, das matérias didáticas, etc. Mas, do ponto de vista da educação estética, é muito complicado. Aliás, a literatura, se nós voltarmos aqui, depois impulsionou o surgimento do teatro, nas escolas, na televisão, na rádio, etc. Portanto, havia uma espécie de economia circular, não é? E literatura, teatro, música, as melhores canções infantis da época tiveram como base a literatura infantil, em Sal, Kenga, na Berenguela, etc. No hino, no Jardim do Livro Infantil, e por aí. Portanto, nós deveríamos fazer mesmo, é bom que essas vozes sigam em frente. Alguns também lá da Secretaria-Geral da União de Cultura também tem. Nós poderíamos tomar a peito essa questão literária. Também estamos aqui para ajudar a concluir, se ficamos à espera que nos mandem fazer o cânone. E nós podemos pôr um cânone literário e quem quiser, como dois, mas pelo menos estaria feito, não é? Porque é muito. E poderia ser uma boa base para a questão do plano de leitura que ajudaria não só a noção dos comandos, como os próprios criadores, que hoje não têm mercado, não têm edição, não têm distribuição. Hoje, para ser editado, parece que tem que pagar editor, quer dizer, que é o prestador de serviço, do modo geral, né? Salvo raríssimas exceções. Isso não pode ser. Eu estou em absoluto de acordo com a urgência de ter um bom caminho literário e de configurarmos um plano. Eu tive muita esperança quando o presidente João Lourenço constituiu a comissão em torno do livro e da leitura. Mas pouco se avançou neste nível. Não sei por que razão, mas teria sido uma boa oportunidade para
alavancar o pôr em marcha estes dois elementos. A comissão, creio que não foi extinta. Tivemos aqui uma boa âncora, e aqui estou a fazer um repto ao secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, a ver se relançávamos esta comissão no quarto da qual se poderia ir trabalhando em torno destes dois temas que o Presidente da Academia referiu. Para tal, impõe-se que, em vez de designarmos apenas pessoas políticas e que, em geral, não têm tempo, se designem pessoas técnicas que vão ter, talvez, mais resultados. Depois deixemos os políticos avaliarem, mas era essa. Tá. Mais uma vez, obrigado. Bom, enquanto não surge um outro pedido de intervenção, eu gostaria de aproveitar o meu momento para também apresentar duas questões. Uma está relacionada, primeiro, com a exposição que o conferencista fez, mas também algumas das últimas palavras que terá dito nesta última intervenção. E é que faço essa mistura, essa ligação, né? Se olhamos além da morte de livrarias que foi ocorrendo um pouco por esses anos, olhando as dificuldades que enfrentam as instituições literárias, como é o caso particular da União dos Escritores Angolanos, que tem dificuldades para, por exemplo, materializar o seu principal objeto social. Se olharmos o preço para as obras literárias hoje no nosso mercado e a desmobilização dos prêmios literários que foram reduzidos a meia dúzia, tanto no país, numa Angola, que hoje tem mais de 400 mil estudantes universitários, estou a relacionar também com a necessidade de um plano nacional de leitura. Será que podemos considerar que estamos a enfrentar atualmente uma crise de produção, distribuição e consumo de produtos literários? Essa é a minha pergunta. E caso sim, caso consideremos que estamos diante de uma crise de consumo e de produção literária, quais seriam as soluções que nos podiam levar de volta aos áureos caminhos da literatura enquanto instituição, comparativamente àquele período áureo da década de 80? Essa era uma primeira questão. A segunda questão, bom, isso parece um bocadinho provocatório, não é? Mas haverá alguma relação entre aquele governo ou Estado saído ou nascidos da independência, tanto de 1975, dirigido por escritores e que tinha à cabeça escritores provavelmente com maior sensibilidade para a literatura, com o período áureo da década de 80, haverá uma ligação entre esses dois ou aqui não há nenhuma relação de causa e efeito, ou foi apenas um momento, foi apenas porque o contexto permitiu? São essas duas questões que eu gostaria de colocar. E também aqui vejo mais dois pedidos de intervenção. O primeiro é do presidente, ainda presidente, né, o Boaventura Cardoso, e depois o confrade David Caplenguela também pede a palavra. Então, queríamos mesmo nessa ordem, né? Por favor, o confrade Boaventura Cardoso tem a palavra. Poderia desligar, por favor, poderia ligar o microfone. Tem de ligar o microfone, não estamos a ouvir. Alô? Sim, não estamos... Agora sim. Tá bem. Sim. Bom, eu queria, antes de mais, felicitar o confrade Antônio Fonseca pela sua brilhante
exposição. Apreciei, de facto, o que ele disse e fez-me recordar os tempos gloriosos do INALDE, da União dos Escritores em particular. De facto, a década de 80 foi uma década gloriosa, diríamos assim. Não só em termos literários, mas de uma forma geral em termos culturais. Bastaria assinalar como um ponto fundamental da dinâmica cultural dessa década a realização do primeiro simpósio sobre a cultura nacional que se realizou em 1984. Mas pronto. Isso seria um assunto para abordar numa outra conferência. Em relação à década de 80, objeto aqui da conferência de hoje, parece-me importante assinalar, e o confrade Antônio Fonseca já o fez, este período como sendo o período não só da renovação estética, como da diversificação estética também. Temática, queria dizer. Foi um período de renovação e de diversificação temática, em termos literários. O Antônio Fonseca citou aqui algumas obras que, de facto, tiveram um sucesso extraordinário nesse período. Eu gostaria de, entretanto, saber, junto do confrade de Antônio Fonseca, se toda essa dinâmica dos anos 80 não terá gerado, passo o pleonasmo, uma nova geração literária. Uma geração que se chamaria geração de 80, dos anos 80, em termos literários. Era essa a questão que eu gostaria de colocar. Obrigado. Muito obrigado, confrade Boaventura Cardoso. Antes de responder às questões, eu então daria a palavra ao confrade David Kaplenguela, que depois da sua intervenção o conferencista de hoje poderia rebater as questões, as contribuições que foram apresentadas. Tem de ativar o Por som. favor, confrade David Kaplenguela, pode ativar o som. Boa noite. Já está. Me ouvem? Sim, sim. Muito boa noite. Sim, sim, faz favor. Pois bem, boa noite a todos. É um prazer de poderem ouvir a experiência acumulada do mestre Antônio Fonseca e, sobretudo, naquilo que está relacionado, de facto, com a geração de 80, que não há dúvidas de que terá, de facto, sido uma geração que produziu bastante, pelo menos naquilo que foi sendo depois o resultado e um pouco do segmento daquilo que o mestre Boaventura Cardoso se referiu agora, da produção, eventualmente, de uma geração que é produto da geração de 80. Bom, mas aqui alguns elementos foram levantados e trazem, de facto, um bom assunto de conversa, que é o caso das cisões, se é que o termo pode ser aplicado naquilo que está relacionado com a Brigada Jovem de Literatura de Luanda, se é assim que se denominou. Se terá havido, nas palavras do mestre Antônio Fonseca, terá havido alguma interferência, entre aspas, da JMPLA nessa questão da produção literária ou estética, e que depois resulta na saída de alguns jovens para o surgimento, então, de um grupo, de Lupito Feijó, Luís Candimbo, Antônio Pangueira e outros, para o Andange, porque o outro grupo
entre aspas, do Archote não terá se alinhado ao Andange, ou a do Andange não terá se alinhado ao Archote. Se, na verdade, a perspectiva era de que essa tal interferência incomodava. Do outro lado, a questão que se coloca aqui é que terá sido essa provável interferência a que veio a influenciar, talvez, na saída de alguns nomes que até às vezes pouco se fala. Não sei se terá sido assim mesmo ou não. O caso, fala-se de nome de São Vicente e de Job Graça, entre outros, que também terão feito parte da Brigada de Literatura. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que está relacionada a um nome que, para mim, achado importante na literatura angolana, e sobretudo, não sei se é da geração de 80 ou é a de 90, que é o nome de Jacinto de Lemos, que muito pouco se fala. Esse nome desse escritor, aonde é que deve ser enquadrado? Na geração de 80 ou na de 90? E se é da geração de 80, na sua opinião, professor e mestre Antônio Fonseca, porque é que fala-se muito pouco, e sobretudo quando se vai buscar as suas obras, que quase são todas prémio. Foram tipos de prémio, desde A Dívida da Peixeira, O Dengue, O Pano Preto da Vila Mabunda, não é? E depois a outra questão é a que está relacionada com os clássicos que muito recentemente foram saindo. Eu gostava então de saber como é que se pode atribuir a um país, num só ano, 11 clássicos. Nós tivemos aí cerca de 3 anos consecutivos, ou um pouco mais, todos os anos tínhamos 11 clássicos da literatura angolana. A não ser que eu esteja não muito esclarecido do conceito de clássico da literatura, e eu aí gostava que desse um esclarecimento sobre isso, porque fomos tendo clássicos, nesses anos consecutivos, fomos tendo 11 clássicos. Bom, e no outro elemento, não menos importante, que está relacionado com a questão da importância que deve ser dado à questão da literatura angolana. Se tivermos que fazer uma comparação da geração de 80, aqui o mestre Antônio Fonseca faz parte, com os dias de hoje, o que é que eventualmente está a faltar, esteja a faltar, para que, de facto, a literatura tenha a robustez que teve a literatura da geração de 80, ou aonde é que está o problema, de facto, para que a nossa literatura hoje viva os problemas que vive? Terá aqui havido uma espécie de desinteresse, que era dos leitores, que era dos escritores, enfim, dos fazedores das políticas públicas para a questão da literatura? Ou haverá aqui um outro problema? Muito obrigado. Muito obrigado, confrade David Caplenguela, secretário-geral da União dos Escritores Angolanos. Não sei se o conferencista, o confrade Antônio Fonseca, também já foi secretário-geral da Academia Angolana de Letras, estaria em condições de responder já as questões. Sim, para fecharmos, né? Sim, para fecharmos. O tempo voou. O Antônio Fonseca está com o microfone desligado. Já está. Bom, vamos começar pela questão do académico Boaventura Cardoso, porque acaba por ser, a primeira parte é uma contribuição e uma clarificação, de facto tem toda a razão. Há uma diversificação temática, portanto, a renovação e diversificação temática, estou em absoluto de acordo. E, de facto, ao surgimento de uma geração
por um chamada geração de 80, mais tarde chamada geração da Revolução, pelo Canjinho e pelo Lupito Feijó, mas que viria a ser consagrada como a geração das incertezas, que abrange todas as obras, todos os autores, dos anos 80 até a efetiva consolidação da paz no país. E todos os autores desse período, do meu ponto de vista, são aqueles os que se enquadram na chamada geração das incertezas, antes chamada geração da revolução, efemeramente. Essa geração, a nova, depois dos acordos de paz definitivos, creio que ainda não tem nome de batismo, né? A ver, vamos como David Capela Mela, Visões na Brigada, Andange, Oxóssi. O Andange não deixou de ser brigada na época. Continuou sendo brigada, embora tivesse a sua corrente estética, ou a tentativa de uma corrente estética, mas não se declararam como fora da brigada. O Oxóssi nunca foi brigada. Foi uma tertúlia autónoma, tal como surgiram outros movimentos. De facto, nós não fomos, o Carlos, João Graça e outros, não foram saindo, cada um à medida que a sua vida profissional avançava, por razões práticas, foi se afastando do brigadismo, acabou por estar ausente. Talvez seja esse contexto de fragilização involuntária da brigada fez com que algumas tentações ocorressem para se agregar o que sobrava das brigadas e torná-la na brigada jovem de Angola, burocraticamente instalada, com muitos secretariados, muitas milícias, etc. Então, não houve uma cisão como tal dentro da brigada jovem. Este movimento, liderado, enfim, por algumas figuras da política, jovens, congregaram as diversas brigadas que existiam pelo país e formaram a Brigada Jovem de Literatura de Angola. Tem que falar o sentido de unidade, mas não era esse espírito com que o brigadismo nasceu. Quem quiser conhecer o estatuto da brigada, pode consultar este caderno, que é a edição offset do caderno político. E há um erro que é preciso corrigir aos estudiosos do brigadismo, que dizem que ficou à espera de subsídios do Estado e da União dos Escritores. Não. A Brigada Jovem de Literatura de Angola nunca recebeu subsídio nem da União dos Escritores Angolanos, nem dos órgãos do Estado. O que nós recebemos foram as duas ofertas feitas pelo poeta da Carta do Contratado, sobre o tratado assim, no que ele ganhou com o prêmio Lotus e com o prêmio, resultado do prêmio em Frankfurt, tá? O que eu recebi. De todo modo, é bom sublinhar que as relações com a União dos Escritores, com a Secretaria de Estado da Cultura, foram sempre excelentes e de cooperação, mas nunca se traduziram em valores pecuniários. É bom que se a grande colaboração da União dos Escritores, para lá das relações com o Andino, na época, foi ter-nos proclamado lá a associação, ter sido disponibilizado para a edição posterior em offset das nossas publicações que foram criadas, e temos tido várias ações conjuntas de participantes. Já sempre lemos que me lembro não foi brigadista. Me lembro autor, sem dúvida. É prémio em vários momentos, tem várias obras publicadas,
mas acho que ele está a padecer aquilo que um bocado nós todos estamos a padecer. Não temos leitores, não temos espaço de intervenção e, portanto, vamos ficando na penumbra e não temos reedições. Agora, clássico, eu não sei se nós poderíamos falar de clássico. Aquilo que se puxa de clássico talvez fosse a vontade de trazer ao público obras de referência, de autores de referência. E aí, digamos, dinamizar o movimento de leitura, de facilitação da aquisição de publicações, mas acho que o nome não terá sido mais adequado, sobretudo se tivermos em conta os títulos que foram publicados sob o conceito de clássico e de literatura. Se admitirmos que alguns deles possam ser tidos como tal, muitos outros não são clássicos, ou não seriam clássicos nessa perspectiva. Poderíamos falar de obras de referência, mas mesmo assim, muitos daqueles títulos não são obras de referência da literatura ampla. E tem um conjunto de fatores que faz com que a robustez dos anos 80, no sistema literário e a dinâmica, no domínio da ação cultural, como referia o nosso confrade e bem, Boaventura Cardoso, tem um conjunto de várias razões que, em princípio, deverei abordar na primeira questão que me foi colocada, relativamente à morte das livrarias, dificuldade das associações, desmobilização dos prémios, etc, etc. E depois o Estado que se demitiu. Nós temos que nos lembrar que, nos anos 80, nós tínhamos, de facto, um Estado mais sensível às questões culturais. Talvez, se nos lembrarmos que alguns escritores angolanos foi a primeira associação proclamada no pós-independência, isso nos ajuda a perceber a sensibilidade que existia para isso. Depois também tínhamos escritores e homens de cultura a ocupar algum lugar-chave no aparelho diretivo do Estado, que poderão ajudar a compreender alguma, não direi boa vontade, alguma sensibilidade para isso. Mas, sobretudo, nesta época havia a visão de que o livro era um elemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano e, particularmente, nesse caso, da sociedade angolana, pelas suas próprias. Ocorre que, eu, como gosto de dizer, eu estive em certa altura, pode ser fazer comigo, espiro num país que, mesmo quando o governo é à direita, a área social fica à esquerda. Estou a falar da França. O governo é à direita, mas a área social, quer dizer, não se vai completamente à direita. Nós passamos de um modelo econômico centralizado para uma economia, eu diria mesmo, com algum risco de ser mal entendido, neoliberal. E esquecemos que o mercado não atende a todos os problemas. E, no nosso caso, não atende a toda a área social. Portanto, áreas que foram abandonadas em nome do novo modelo econômico, talvez não devessem ter. Eu, como sabem, sou economista. E, portanto, estou um bocado à vontade para poder dizer que talvez nessas áreas tivesse sido prudente adotar uma economia mista que garantisse o surgimento de emprego, as dinamizasse, mas salvaguardasse o desenvolvimento desses setores. E aí, tendo havido este erro, há que dar a mão à forma. Por outro lado, nós vamos ver
que as instituições foram empobrecidas, ou ficaram empobrecidas. Os, digamos, os recursos que tinham, ou iam tendo, começaram a diminuir sucessivamente. O caso do administrador foi uma associação de utilidade pública, mas, a partir de certa altura, não pôde beneficiar de, enfim, materialmente falando, desse estatuto de utilidade pública. E isso resultou em dano. Vemos o Estado em que, neste momento, bom, prémio literário, se mantém o prémio Sagrada Esperança, graças a cada o patrocínio do Banco Caixa Angola, que muito bem, né? Mas muitos outros prémios morreram. Só Angola deixou também desativou o seu prémio. O governo da presidência de Luanda desativou o prémio. Os governos do Benguela, que tinham prémios literários, também deixaram de existir. Agora, a percepção que eu tenho é que os recursos gastos com essas iniciativas não são tão grandes que não pudessem continuar a ser mantidos. E, portanto, desenvolver-se por aí atividade em torno do livro, da literatura, e não só em torno da atividade. Repito, o mercado não resolve todos os problemas, muito menos os da área. Portanto, é preciso que quem decide tenha sensibilidade para manter equilíbrios entre a intervenção pública e a ação das instituições e das empresas. E acho que o nó-gordo e o calcanhar daqui reside mesmo nesta questão. E agora, temos que recuperar esse espaço. Começando por o cânon, o plano de leitura. Notamos as entidades públicas que trabalham com alguma dinâmica em torno do livro, do disco. Bom, estamos tão moribundas. Mas se nós queremos um país desenvolvido e próspero, não podemos encarar isto apenas do ponto de vista material. Não, temos que encarar isto do ponto de vista do homem. Esta aqui é a questão. Então, temos que voltar a ver este aspecto com um olhar de esquerda. Eu penso, perdoe-me a minha franqueza, mas o mercado não resolve tudo. Ok, muito obrigado ao estimado conferencista António Fonseca. Agradecemos imenso a vossa contribuição e eu aproveito a oportunidade de agradecer também à Academia Angolana de Letras por me ter dado a oportunidade de moderar tão importante encontro de um tão importante conferencista e acadêmico da casa, não é? Portanto, com essas palavras, eu também gostaria de entregar a palavra ao estimado presidente Paulo Carvalho para o encerramento, porque o tempo já lá se foi e então estamos na altura do encerramento. Sim, senhor, muito obrigado. Agradecemos a presença de cada uma e cada um de vós. Agradecemos muito particularmente ao nosso conferencista desta semana, o académico António Fonseca, conhecido economista, antropólogo, jornalista cultural, autor do programa Antologia da Rádio Nacional de Angola, que tem bastantes décadas, sei lá, acho que existe desde os primórdios da independência, por aí. Sim, senhor, muito obrigado. Quanto à década de 1980, o nosso eterno ministro Boaventura Cardoso referiu o facto de ter sido uma década áurea, é verdade, não só no domínio da literatura, conforme ele tão bem disse. Eu quero mencionar
a questão dos espetáculos daquela altura, dos festivais, foi uma época de facto com uma série de realizações. Bom, e também não posso puxar um bocadinho a brasa para deixar de puxar um bocadinho a brasa para a minha sardinha, referindo os organismos populares de cultura, as casas de cultura e os centros recreativos que foram reativados na década de 1980 também. Portanto, período áureo em que pontuam nomes como os de Boaventura Cardoso e António Fonseca, obviamente. Muito obrigado. Bom, então vamos anunciar a conferência da próxima semana. Na próxima semana nós teremos como é que eu ia dizer, um colega brasileiro da Universidade Federal de Tocantins, Jorge França, que nos vai falar acerca do autismo, que é um assunto bastante sério, atual. Portanto, este nosso colega de Tocantins, professor titular na Universidade Federal, vai ser moderado pelo confrade Virgílio Coelho, que hoje também se fez presente. Então, na próxima semana, aliás, na próxima quinzena, teremos matérias do âmbito dos estudos sociais. Esperamos continuar a contar com a vossa presença nestas nossas conversas da academia. Muito obrigado a cada uma e a cada um, António Fonseca, António Quino, o ministro Boaventura Cardoso, primeiro presidente da Academia Angolana de Letras, demais membros da Academia, secretário-geral da União dos Escritores, o amigo Arthur da Costa, Sandra Poulsen, vou dizer também a amiga Sandra Poulsen. Muito obrigado a todos pela presença. Até à próxima conversa da Academia.